Olá, turma! A nossa aula de hoje de Geografia é sobre os mapas têm história. Está na página 320 do livro de vocês. Então, ao longo do tempo, o ser humano, ele passou a ter a necessidade de registrar o trajeto dos rios, os percursos de caça, os territórios conquistados, entre outros caminhos e lugares. Então, esses primeiros registros foram elaborados utilizando diversos materiais encontrados na natureza. E que materiais eram esses, tia? Eram argila, madeira e rochas. Então, ao longo do tempo, o ser humano ele foi aprimorando seus conhecimentos e suas representações da superfície terrestre. Então, vejamos alguns exemplos aqui abaixo. Então, o Gaçu ele foi elaborado entre os anos 2400 e 2200 a.C., em argila cozida para representar a região da Mesopotâmia, atual Iraque. Então, como nós podemos perceber aqui que o homem ele fez alguns registros aqui em argila. Então, ele já tinha essa necessidade de representar o trajeto, como nós vimos, dos rios, os percursos de caça, os territórios conquistados e por onde ele passava, o que ele sentia necessidade, ele registrava. Então, vejamos aqui abaixo um outro exemplo. Esse aqui é o T, da data do século XI. Esse nome leva as iniciais das palavras em latim orbis terrarum, que é círculo da Terra. É uma espécie de mapa que representa a Europa, a Ásia e a África. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Nessa outra imagem aqui, na letra C, nós temos o planisfério de Rumolde Mercator, que foi elaborado em 1587 e já representava praticamente todos os continentes da Terra. Nesse outro exemplo aqui, nós temos este planisfério que foi produzido no século XXI, com base em milhares de imagens de satélites obtidas da Terra. Então, vejamos aqui na outra página o que está pedindo. Então, valorizando o conhecimento. Será que imagem é essa? Muito bem. Então, esse aqui é a imagem de um mapa, onde contém todos os estados brasileiros. E nós temos 26 estados e um distrito federal. Então, Júlia, ela foi construindo esse mapa, né? Então, ela e o seu pai, eles foram estudar esse mapa aqui. E será que eles acharam fácil? Acreditamos que não, né, gente? Porque aqui no mapa tem várias siglas, vários nomes de estados com suas capitais. Nós temos também as legendas dos mapas e nós temos que ler. Aqui nós temos como exemplo um mapa e lá nós vimos que no nosso mapa nós temos legendas e essas legendas elas precisam ser lidas. Por quê? Porque elas são importantes. Então, os primeiros mapas, eles representavam os pequenos espaços conhecidos. Ao longo do tempo, com a ampliação do espaço conhecido e das técnicas de representação, os mapas eles foram
sendo aprimorados. Então, por isso, o conhecimento que proporcionou a elaboração dos primeiros mapas foi muito importante para alcançar novos conhecimentos e, assim, elaborar os mapas atuais. Então, aqui nós temos, como eu já havia falado para vocês, que no mapa nós temos o nome dos estados, como por exemplo aqui nós temos Amazonas, nós temos a sigla desse estado e nós temos a capital desse estado. Nós vimos também que eu disse a vocês que no mapa ele possui legendas onde devem ser lidas. Então aqui onde a gente vê essas linhas bem fortes, nós estamos vendo que são o limite internacional, como nós estamos observando aqui, ó. Essas linhas, elas chamam-se limite internacional. Por quê? Porque aqui é de um país para outro. Nós estamos aqui no Brasil e aqui é o Paraguai. Essa linha pontilhada aqui, como nós estamos observando aqui, que ela está separando um estado do outro, nós chamamos de limite estadual, porque ele separa um estado do outro. Esses pontinhos que nós estamos observando é a capital de cada estado, como eu mencionei bem aqui para vocês, do estado do Amazonas, e aqui nós temos a capital de Amazonas, que é Manaus. Então, ela está aqui, ó, subtendida por esse pontinho. Esse outro quadradinho aqui, onde nós estamos observando bem aqui com um pontinho preto, é a capital federal, que é a sede do governo federal. Quem mora lá? O presidente da República, que é chamado de Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é quem governa o nosso país. Ok, turma? Então, nós estudaremos o globo terrestre e o planisfério. O globo terrestre e o planisfério são comumente utilizados para representar a superfície da Terra. Então, nós vamos conhecer algumas características de cada um deles. O globo terrestre é a representação com formato que mais se aproxima do formato esférico da Terra. Vejamos que o planisfério, ele tem a forma de uma circunferência, né? De uma esfera. Além disso, a representação da forma e do tamanho dos continentes, ilhas e oceanos no globo é proporcional à forma e ao tamanho que apresenta na realidade. Então, vejamos o que são oceanos. Oceanos são grandes extensões de água salgada que ocupam as superfícies da Terra. Então, nós temos os oceanos Atlântico, como nós estamos observando aqui nesse outro mapa. Então, nós temos os oceanos Atlântico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Pacífico, Oceano Índico e o Oceano Glacial Antártico. Então, esse aqui é a representação dos oceanos. Vejamos o que são continentes. Continentes são porções de terras emersas, cercadas de água por todos os lados. Então, nós temos 6 continentes. Que continentes são esses? São a Ásia, a África, nós temos a Europa, a Oceania e a América. E temos a Antártida. Então, o globo terrestre,
Ele também gira, simulando assim o movimento de rotação que a Terra realiza. Desse modo, como o formato esférico do globo não permite que a representação da Terra seja vista toda de uma só vez, é preciso girá-lo para ver cada parte dessa representação. Ok, turma? E o planisfério é a representação do planeta Terra em uma superfície plana, como nós estamos observando aqui. Então, podemos visualizar os continentes, os oceanos e as ilhas de uma só vez. Ok, turma? Qualquer dúvida é só chamar lá no privado que eu esclarecerei.